com o chute do Payet, que mais uma vez começa como titular e decepciona. Falando em Payet, é preocupante a situação do Payet. Ele se contundiu na partida, e se for uma contusão confirmada, o contrato dele não pode ser encerrado. Vai ter que continuar com o contrato até ele se curar da lesão. Tomara que não tenha tido lesão, que ele consiga encerrar esse contrato dele, que volte com Deus para a França. Agradecer pela festa que ele fez aqui com o torcedor, pelo batidinha de palma que ele dá depois do jogo, mas infelizmente o Payet não performou da forma que nós vascaínos esperávamos nesse tempo de Vasco. O Payet hoje entrou no jogo, pouco acrescentou no time, uma finalização no início do jogo, depois mais nada, ele deixa o time mais lento. As atuações do Vasco, repetindo, não estão muito boas, não é possível que o departamento de futebol do Vasco esteja satisfeito com o trabalho que está sendo feito. Trabalho não só do treinador, trabalho até de uma forma geral, contratação de jogadores. O Jean David entrou hoje, depois de muito tempo nem relacionado ele era, ele conseguiu entrar no finalzinho, naquele abafa final que o Carille tentou botar, tirou um zagueiro, botou ele quase que entregou o gol. É um jogador, assim, visivelmente que não tem como estar no Vasco da Gama. Como foram contratar esse cara? Como foram achar de gastar uma grana para contratar esse cara? Contrataram o Suíço. O Suíço ficou alguns meses aqui, não aguentou, já foi emprestado de graça para o time do Canadá. O Lloyd, cara. O que é o Lloyd? Um jogador que não tem nem 100 partidas, se eu não me engano, como profissional. Já chegou com um status de grande jogador aqui no Vasco. Sim. Alguma coisa tem que ser feita, o departamento de futebol tem que se cobrar tanto dos processos, tanto das decisões, como também cobrar os treinamentos, a parte tática, técnica. O técnico, assim, como repetindo, não é a pessoa Carille, é o técnico Carille. O trabalho no Vasco não está dando certo. O trabalho do Carille no Vasco não está dando certo. É visível e a gente fica nessa expectativa de mudanças. Mas é isso, mais uma derrota do Vasco, fora de casa no Brasileirão. Segundo jogo, segunda derrota, com uma atuação ruim da equipe vascaína. Uma atuação que nós aqui no canal, nós estamos alertando desde o início da competição da Sul-Americana, que o Vasco não vem jogando bem. Nós não estamos querendo aqui crucificar ninguém, criticar a diretoria, falar X, Y, Z. A gente só comenta que a gente vê que a gente vê um time que é muito mal treinado, aquele jogo contra o Melgar. Eu não esqueço até hoje, foram 67% de posse de bola para o Melgar e 33% de posse de bola para o Vasco. Foi 3-3, o Vasco fez 3-1, mas o Vasco só tinha 33% de posse de bola. O Vasco só finaliza 5 bolas, finalizou 5 vezes só naquele jogo. 3 no gol e fez os 3 gols. As outras 2 foram um, o goleiro defendeu, outra para fora. O Melgar teve 16 escanteios e o Vasco nenhum. Ou seja, desde aquela partida que eu analisei a estatística do jogo, vocês verem o vídeo aqui no canal, analisamos a estatística do jogo e vimos que o Vasco não apresentava um bom desempenho. Na estreia do Brasileirão contra o Santos, foi a mesma coisa, nós estávamos no estádio, depois nós fizemos uma live na segunda-feira para falar sobre o jogo. Nós falamos que o Vasco ganhou de 2-1 sobre o Santos, de virada, perfeito, mas não teve um bom desempenho, um time muito espaçado. Isso se repetiu na vitória contra o Sport. Contra o Corinthians, eu não quero nem falar, que foi um desastre. E hoje só não foi um desastre igual contra o Corinthians, porque o time do Ceará tem algumas suas limitações. E o time do Ceará, no segundo tempo, visivelmente tirou o pé, tentou garantir. Ele respeitou demais o Vasco, o Ceará, porque se o Ceará fosse para dentro, venceria a partida. Vamos torcer por melhoras, vamos torcer por mudanças. Não adianta só torcer por melhoras, que eu acho que melhoras com o trabalho atual de todos do departamento de futebol não vamos ter muita esperança. Então vamos torcer por trocas, por melhoras, torcer por mudanças que mude alguma coisa do departamento de futebol do Vasco no futebol vascaíno, nem que seja treinador, o diretor, ou isso ou aquilo, porque o futebol vascaíno está fazendo um péssimo trabalho. É uma crítica construtiva. Eu espero que se um dia eu consiga alcançar essas pessoas, elas entendam que isso é uma crítica construtiva, que não é uma crítica de depreciação, nem crítica política, nem nada. É uma construtiva. Tem que mudar alguma coisa precisa ser feita, porque do jeito que está, não está dando certo. Nós estamos vendo times passados, jogadores que não deveriam estar com a camisa do Vasco, e algo precisa mudar. Os processos precisam ser revistos e perder faz parte do futebol. O Pedrinho já falou isso. Perder faz parte. O problema é a forma como perde. O Vasco está perdendo de uma forma muito ruim. O Vasco, e está ganhando também, jogando não tão bem.
mas a forma que o Vasco está perdendo não está legal, tá? Peço a todos, então, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe para os vascaínos, espalhe que a Resenha Vasco está em todas as mídias sociais, não só aqui no YouTube. Eu desejo a todos uma boa noite, saudações vascaínas e vamos torcer por mudança. Grande abraço a todos.